fosse possível nós irmos ao céu agora, segundo a Bíblia, nós não iríamos ver 3 pessoas sentadas em 3 tronos, ou seja, um trono para o Pai, outro para o Filho e outro ainda para o Espírito Santo. Também não iríamos ver apenas um trono com 3 figuras, a saber, o Pai no trono, o Filho à destra do Pai e o Espírito Santo em algum lugar. Mas afinal, como nós iríamos ver, segundo a Bíblia? Irmãos, o Pai é Espírito e é o Espírito. Entenderam? O Pai é invisível e ele se revela através da imagem do Filho. O Filho tem a imagem de um ser humano, pois Deus era invisível e o Filho, que sempre esteve no Pai, desejou que o Filho passasse a ser visível. Paulo atesta a respeito do Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Tem alguma coisa errada aqui? Claro que não. O Filho é a imagem visível do Deus invisível. E os anjos, principados e potestades e todo o reino celestial, antes do tempo, poderia ver o Filho e, logicamente, saber que o Pai estava lá. A visão bíblica é essa. Porém, um dia, nós iremos fazer parte da imensidão de Deus. Todos os santos que irão ressuscitar farão parte do Espírito do Senhor. E então será o Pai, o Filho e a Igreja, e um só Espírito com o Senhor. Todavia, um é o Pai, outro o Filho e ainda outra a Igreja. O Pai enviou o Filho e não o contrário. Portanto, o Pai não pode ser chamado de Filho, nem o Filho de Pai. Mas aí tem algo importante. O Filho é Deus, assim como o Pai é Deus. Elohim em hebraico, ou seja, deuses. Então o Filho deve ser adorado como Deus, assim como o Pai. Se você não adora o Filho, automaticamente está negando o Pai. Como você não vai adorar o Santo que morreu por você? O único que deve ser adorado é Deus, correto? Então nós não devemos ter outro Elohim. Apenas existe um Elohim, que é o Pai e o Filho. Irmãos, quando o Sol emana a luz sobre a terra, e essa luz traz vida para os homens, é a principal forma de obter nutriente, fundamental para a saúde dos ossos e para o sistema imunológico, que é a vitamina D. A luz solar também é fundamental para as plantas e para toda a vida na terra. Assim eu acredito que é com o Senhor. Só que nós não podemos ter contato com o sol, porque nós iríamos morrer. Mas a luz do sol chega até nós. E assim é com Deus. Elohim, o Pai e o Filho, figurados no sol. E aí entra o Espírito. Compreenderam? Um dia, quando nós tivermos nossos corpos transformados e glorificados, nós poderemos olhar para a face de Deus. É isso que diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 4. Diz que os seus servos contemplarão a sua face. Já nos Salmos diz: quem subirá ao santo monte e contemplará a sua face? Irmãos, Moisés quis contemplar a face do Senhor, porém não pôde, pois ninguém poderia ver a face do Senhor e sobreviver. Contudo, com os corpos transformados e glorificados, vai ser possível vermos a face do Altíssimo. E assim faremos parte dele. Sim, encontramos em Daniel capítulo 12, versículo 3, e Mateus capítulo 13, versículo 43, que os santos vão brilhar como o sol,
E é assim quando o Pai e o Filho enviam o Espírito deles para nós. Se você gosta do meu trabalho, considere deixar o seu like e compartilhar esse material em suas redes sociais. Caso seja novo no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Um forte abraço e que o Pai te abençoe, em nome de Jesus.